Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa singela, mas que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, né? E é muito bom estar aqui hoje para a gente estudar mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, trazendo o tema hoje que é a valorização da vida, essa dádiva divina que Deus nos concede para a gente passar pelas experiências que a gente precisa passar, porque é a única forma de evoluirmos enquanto espíritos que somos, né? Espíritos eternos que vivemos tantas e tantas vidas e essa experiência na carne nos proporciona colocar em prática os estudos que nós fazemos no plano espiritual. Já nascemos simples e ignorantes, já viemos preparados para as nossas lidas, para as nossas lutas aqui na Terra, mas muitas vezes a gente sucumbe, a gente volta para o plano espiritual, se prepara mais um pouquinho, toma consciência dos nossos erros, se propõe a acertar. Os nossos companheiros espirituais fazem uma nova programação, sabendo que nós temos ainda uma chance de errar, mas que as nossas possibilidades de acertar são muito maiores. Mas estamos todos a caminho com a certeza de que somos espíritos eternos. Eu conversava agora há pouco com a Sandra, falando das nossas várias vidas passadas, e muitas vezes aquilo que a gente fez muito lá atrás vem à tona agora. Sempre vem aos poucos, às vezes demora muitas encarnações para a gente quitar os débitos, né, que Deus parcela para a gente aí em várias vidas, e à medida do nosso próprio esforço a gente consegue evoluir um pouco mais, um pouco menos, através dessa bênção que é a vida que a gente recebe e que a gente precisa realmente valorizar. E quando a gente fala de vida, a gente começa dizendo da lei que rege a vida. Nós precisamos seguir uma lei, uma diretriz para a gente acertar mais do que errar. Nós precisamos ter um caminho, uma meta para a gente seguir em frente. E essa lei é a lei divina, é a lei natural, que já vem gravada na nossa consciência. Uma lei que é imutável, que, diferente da lei humana, que ela muda de acordo com os nossos usos e costumes, de acordo com que a sociedade evolui, a lei muda também. São criadas novas leis, tantas leis que nós temos que é difícil assim dizer no Brasil quantas leis existem. São muitas e muitas leis. Quem está na área do direito sabe, na faculdade a gente vê um pouco de cada coisa, de cada matéria, e quando a gente forma a gente se especializa em alguma área, porque a gente não consegue atuar em todas. É impossível a gente saber todas as leis, todas as alterações que são diárias praticamente, né? Todo dia tem uma lei nova, tem uma alteração nova, e a gente precisa se atualizar, acompanhar, por isso a gente se especializa numa área. Isso não acontece com a lei de Deus. Ela é sempre a mesma, ela não muda. Jesus passou aqui há 2000 anos e tudo que ele ensinou vale até hoje. Tudo que já existia antes dele continua a existir. Então, são essas diretrizes que a gente precisa seguir. E a nossa grande dificuldade é compreender uma lei que é tão simples, que fala que é a lei de justiça, de amor e de caridade, e é muito difícil da gente seguir essa lei quando a gente ainda não tem esse senso de justiça bem sedimentado dentro de nós. O que é justo para uns é injusto para os outros, no nosso ponto de vista. Mas se a gente olhar pelo aspecto espiritual, a gente vê que é a mesma lei que atua sobre todos nós. E uma dificuldade que a gente encontra assim, na nossa prática de espíritas, aqui na Casa Espírita, na nossa reunião mediúnica principalmente, quando o espírito chega para a gente e fala assim: seu Deus não existe. Onde estava o seu Deus quando eu comecei a passar por isso, isso, isso? E ele começa a relatar as atrocidades que ele sofreu. E aí a gente escutando aquela história, a gente fala assim: meu Deus, como que em 3 minutos, em 5 minutos, que seja em 10 no máximo, porque as doutrinações não podem ser tão demoradas, como que a gente vai convencer esse companheiro de que é a lei divina que estava atuando sobre ele, que é a lei que rege todos nós, que é a lei de causa e efeito que estava ali naquele momento? Porque o companheiro naquela hora está tão arraigado ao ódio, à raiva, ao desejo de vingança, que ele não tem dimensão de que ele é um espírito eterno. Ele já tem consciência que ele desencarnou, que ele está no plano espiritual, mas ele não consegue ver a grandiosidade do todo. Ele consegue ver aquele momento que ele está vivendo ali, que ele está revivendo muitas vezes há muitos séculos, de dor e de sofrimento. Ele ficou preso àquele momento, ele não consegue sair daquilo ali. Ele não consegue pensar no amor, no perdão. Ele não consegue lembrar dos seus amores, das coisas boas que aconteceram na vida dele. Ele consegue lembrar simplesmente do momento mais difícil, mais sofrido que ele passou, e ele quer se vingar de qualquer maneira, mas ele não se lembra do que aconteceu lá atrás. Ele não pensa no porvir,
na grandiosidade de Deus, na oportunidade bendita que é a reencarnação, né? Na eternidade da vida, ele não consegue ver isso. E, então, assim, é um desafio muito grande para quem está na doutrinação falar de Deus para essa pessoa. Mostrar para esse espírito que só Deus é que pode tirar ele daquela situação, que Deus estava ali sim, que ele plantou aquela causa. A gente pega aí o período da escravidão, que foi algo tão sofrido, e que, ao que tudo indica, nós estivemos envolvidos nesse período também, estamos hoje resgatando tudo que plantamos lá atrás. E a gente tem notícia aí pelos livros da doutrina espírita, que esses escravos eram patrícios lá atrás, que cometeram também muitas atrocidades no período romano, e pediram para vir nessa condição. Só que aí, quando eles chegam nessa condição e passam por essas atrocidades, eles acham que aquilo ali é uma injustiça. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que tudo que a gente passa hoje na nossa vida é fruto que nós plantamos lá atrás. E aí, fazendo essa introdução, a gente vai entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E prossegue Kardec. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então, Kardec traz essa passagem do Evangelho para fazer a introdução para a gente de bem-aventurados os aflitos, lembrando que as bem-aventuranças é uma consolação que Jesus veio trazer para nós. Por que será que Jesus reencarnou aqui na Terra naquele período e passou por tantos sofrimentos, por tantas dores e deixou para a gente lições tão lindas? Porque ele viu que nós, espíritos atrasados que ainda somos, precisávamos de um alento, sermos impulsionados para seguir, para não desistir. Estávamos tão perdidos em meio a tantas paixões mundanas, estávamos tão desorientados aqui na Terra, mesmo depois de toda a preparação que a gente recebe, sim, no plano espiritual, de toda a programação que foi feita, mesmo com os nossos mentores ao nosso lado o tempo inteiro, nos dando boas sugestões, nós estávamos muito perdidos. E Jesus veio, né, como Cordeiro Santo que se deixou ser imolado, para mostrar para a gente aqui, tenham fé, tenham esperança. Ele fala, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer essa montanha, passa daqui para ali que ela vai. Qual que é a montanha que nós temos que mover, que movimentar? Né? É a montanha das nossas paixões, dos nossos vícios que nós ainda trazemos dentro de nós. Então, o convite que Jesus faz é a reforma íntima. Vamos tirar de dentro de nós aquilo que não serve, aquilo que é ruim, para a gente fazer essa limpeza, essa purificação do ser, para a gente entrar em contato com o mais alto. Porque a gente se perde muito nas paixões do mundo. A gente se perde o tempo inteiro. A gente se perde nas pequenas coisas, na educação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente critica neles o defeito que nós trazemos, aquilo que nós passamos para eles, e nós queremos corrigir de qualquer maneira. Nós queremos que eles sejam aquilo que nós ainda não somos. A gente não tem essa paciência, esse olhar de que estamos lidando com um espírito eterno, que depende de nós também para evoluir nessa caminhada, nessa reencarnação. Então, esse olhar que nós temos que ter para nós mesmos e para o outro, de vencer essas dificuldades. E quando eu falo assim, a gente cria muitas demandas para a gente, o tempo inteiro, que vão nos desviar do caminho. Demandas materiais, demandas financeiras. Às vezes a gente quer trocar o carro, eu posso trocar pelo X, mas eu fui lá e vi o carro Y e eu quero aquele. Aí eu faço uma dívida que vai me tirar o sono, que eu vou ter dificuldade de pagar, que vai comprometer outras áreas da minha vida, porque eu vou dormir preocupada com aquela dívida e vou deixando de lado a parte espiritual. A parte espiritual. Nós podemos crescer materialmente, sim, ter todas as possibilidades que for. Não é tudo aquilo que vem até nós temos que abraçar, lembrando de usar isso em favor do nosso próximo também, né? Sem o egoísmo e sem criar mesmo demandas, né? Ter essa consciência. É um passo de cada vez, vamos fazer as coisas devagar. Todas as dificuldades que a gente passa, elas têm uma razão de ser. E aí, nesse livro aqui, o Boa Nova, fica a dica também, não sei se vocês conhecem, é um livro que pode ser usado aí para o culto no lar, para uma leitura diária.
um livro muito rico, traz muitos ensinamentos, traz as vivências de Jesus com os discípulos, como se diz, nos bastidores. Aquilo que não está na Bíblia, aquilo que não está no Evangelho. Então, fatos da vida de Jesus que são muito relevantes, que acrescentam muito no nosso dia a dia. E aí, no capítulo, deixa eu ver aqui qual que é, o Sermão do Monte, é o capítulo 11, olha o que Jesus fala com Levi. Levi depois passou a ser chamado de Mateus, né, que era o cobrador de impostos. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então ele vem traduzir para a gente aqui o que é a dor, o que é o sofrimento, o que são as nossas dificuldades. Por quê? Por que nós devemos valorizar a vida e cada instante, cada dificuldade que nós passamos? Quando a gente fala de doenças, ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldade, não é verdade? A gente tem essa consciência já, que a gente sempre estuda, que a dor, evolução é necessária. A dor que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Mas quem aqui que quer falar assim, não, eu quero passar pela doença? Eu vou passar com total serenidade, total resignação, eu vou sentir dor, eu vou parar de fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, porque eu quero passar pela expiação, pela prova da doença. Quem aqui, que quando não vê um filho numa situação de muita dificuldade, não vai pedir a Deus de todas as formas para livrar o filho daquela situação, a pessoa amada? A gente sempre meio que entra assim, há início um certo desespero. Quando a expiação vem, quando a dificuldade aparece, se a gente não tiver bem sedimentado dentro de nossa questão da eternidade da vida e dos planos de Deus e da atuação da lei divina, da lei de causa e efeito sobre nós, mesmo a gente estudando isso todos os dias, a gente tem muita dificuldade, porque a gente não sabe como reagir àquela situação, como agir. No subconsciente a gente sabe, na nossa consciência está gravado, mas é difícil a gente praticar. A nossa dificuldade é colocar em prática. Por isso que Jesus veio dizer, bem-aventurados, sejam felizes quando a doença bater a sua porta, quando a sua prova, quando a sua expiação, quando a sua dificuldade chegar. Sejam felizes, não se desesperem, não queiram passar pela porta larga quando a dor chegar, porque é a porta estreita que vai levar ao reino de Deus, ao reencontro com nós mesmos, à felicidade. Né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Estou achando todo mundo tão sério. É muito difícil falar de um assunto de vícios que a gente ainda traz, né? É muito complicado a gente falar quando a gente sabe o que é, o que tem que ser feito e assumir que a gente ainda não dá conta de fazer tudo isso. Mas, então, Jesus trouxe esse consolo, essa esperança, que nós saibamos abraçar todas as dificuldades, né, que são recados que Deus manda para a gente. A doença, principalmente, são os recados. Olha, você precisa rever a sua forma de viver, as demandas que você cria, a sua conduta no seu dia a dia. Muitas pessoas vêm buscar o tratamento espiritual querendo um milagre, a resposta é imediata, depois que elas melhoram um pouquinho, elas não voltam mais. E aí quando a coisa aperta, elas vêm. Então elas vêm, elas recebem o benefício. Os amigos espirituais estão aqui à nossa disposição o tempo inteiro para nos auxiliar. Mas se não houver essa mudança de conduta, eles não podem ir além, eles não podem invadir o nosso livre-arbítrio, né? Decidir por nós. Na estrada da evolução, cada um vai caminhar por si. Ou a cada um segundo as suas obras, que Jesus fala, é isso. Por mais que eu queira ajudar o outro, por mais que eu queira empurrar o outro para frente, se ele não quiser andar, eu não tenho como evoluir por ele, evoluir para ele. Então, bem-aventurados os aflitos que Jesus fala, sejam felizes. Não é que a gente tem que se entregar à doença, se entregar a situações de dificuldade, e principalmente a questão da autoculpa e falar eu mereço, se eu estou passando é porque eu sou uma pessoa ruim, eu fui muito ruim, eu tenho que passar. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós lutemos para vencer a doença, que nós lutemos para vencer as dificuldades. Oração é que orar, mas agir. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir, eu tenho que agir também, mudar o meu comportamento. Mas que nós tenhamos essa consciência. Do livro, qual livro que eu li? Do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo fala, nesse capítulo 5 das bem-aventuranças, dos bem-aventurados aflitos, Kardec vem explicando assim, se nós fizermos um exame de consciência,
um autoexame, se a gente se aprofundar um pouquinho mais no nosso subconsciente, nós vamos entender as causas de todas as dores e sofrimentos que nós passamos hoje. Não precisa ser médium, não precisa consultar ninguém. Me fala por que eu estou passando isso, né? Vou procurar um médium, uma cartomante, o que for. Não precisa. É só consultar a nossa própria consciência. E quando a gente estuda a doutrina, quando a gente lê os livros espíritas, quando a gente vê os casos que os espíritos trazem para nós, quando a gente vê as experiências dos nossos companheiros que encarnaram, desencarnaram e que deixaram aí registrados nos livros aí as experiências deles, a gente vai falar assim, opa, eu me identifico com isso aqui. Então eu começo a ver qual que é a causa. E quando eu descubro a causa, eu começo a tratar a causa. O meu corpo melhora, a minha mente melhora e a minha vida melhora e eu vou evoluir. E essa é a proposta do mundo regeneração. É que cada um busque a causa das suas dores, dos seus sofrimentos, que tenha um arrependimento sincero, que busque a renovação sincera, a mudança de conduta sincera, verdadeira, que está mudando a vibração do nosso planeta. A gente percebe isso a cada dia, que estamos mais próximos do mundo regeneração, e isso é uma conquista nossa com a nossa mudança de conduta mesmo, que ela pode ser mais célere ou mais lenta, de acordo com a nossa disposição de mudar. Eu assisti um documentário há poucos dias que se chama O Corpo, que os médicos, os cientistas japoneses já estão perto de descobrir a cura do câncer. Todo mundo aqui sabe que o câncer é uma doença tão grave que mata muito e às vezes a pessoa quando descobre não tem muito tempo para nenhum tipo de tratamento, né? É uma doença que ela vem e a pessoa costuma desencarnar muito rápido. É uma expiação, né? A gente não tem dúvida de que é uma expiação. Muitas pessoas recebem essa notícia com um pouco mais de tranquilidade, com o conhecimento que tem de vida eterna, sabendo que ali está expurgando os débitos que tem para chegar do outro lado com a alma mais leve, mais livre. E muita gente se revolta com a doença. Quando a gente se revolta com a doença, o que acontece? A gente não passou pela prova. A gente vai ter que repetir. Às vezes a pessoa desencarna num processo de muita perturbação, de muita revolta, e aí vai chegar no plano espiritual numa situação complicada, e vai ter que reencarnar e passar pela prova de novo, pela expiação de novo. Né? Talvez não pelo câncer, mas por uma outra doença, um outro processo que tenha o mesmo valor se tivesse superado aquela primeira dificuldade. E aí, depois que eu vi esse documentário, eu pensei assim, puxa vida, nós estamos mesmo perto do mundo regeneração. Por quê? A gente tem tido notícias de várias pessoas próximas de nós que estão passando pelo câncer. São pessoas que já estão na idade madura. Então, é a nossa geração que já está indo embora, a geração de espíritos mais devedores que somos, porque a geração dos espíritos do ano 2000 para cá são espíritos mais evoluídos, que não precisam passar por tantas expiações como nós que reencarnamos antes dessa data. Então, estamos indo ainda numa condição de dificuldade para expurgar os nossos débitos mais escabrosos, mais tenebrosos, vamos assim dizer. Isso não quer dizer que chegaremos livres, porque ainda temos muitos débitos, ainda vamos reencarnar aqui na Terra, provavelmente, muitas outras vezes, mas numa condição muito melhor, numa condição mais amena, com mais conhecimento, com mais discernimento, com mais sabedoria, num mundo de mais paz, de menos violência, de menos dor e sofrimento. E eu falo isso por quê? Primeiro porque os espíritos mais trevosos já estão sendo transportados para outro orbe, né? A gente participa de reuniões mediúnicas aí e a gente vê isso acontecer toda semana. Os espíritos trevosos que ainda habitam os umbrais mais densos estão sendo levados para outro orbe porque eles precisam continuar a evoluir. Isso é a misericórdia de Deus, é a lei divina que os alcança. Porque por mais que sejam perversos, Jesus diz que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, eles têm que continuar o processo evolutivo, através da dor, até que a consciência desperte, né? Só que aqui a vibração deles não se adequa mais. A vibração do planeta está melhorando e nós estamos entrando num mundo de regeneração. Então eles não podem ficar aqui mais porque tem uma discrepância vibratória muito grande. Mas eles vão para outro orbe onde eles vão prosseguir por lá, né? E continuar a jornada deles. E o outro aspecto é essa questão do câncer, porque a hora que descobrir a cura do câncer, esse processo expiatório vai deixar de existir aqui na Terra. Então, assim, é uma conclusão que a gente tira, pessoal, pelo que a gente está vendo acontecer no mundo, né? A solidariedade, onde tem guerra, onde tem um desastre, o mundo inteiro se movimentando para ajudar, para auxiliar. Então, a fraternidade está falando mais alto. E aí, depois de fazer toda essa abordagem... O Elaine, valorizar o desafio
realmente é um desafio você valorizar um desafio. Sim. Porque a nossa tendência, você falou muito bem, é a gente fugir da dor. E quando ela nos alcança, é a gente se revoltar. Então, assim, digamos que o primeiro passo seria a gente aceitar. Quando a gente aceita, já fica um degrau a mais para a gente poder valorizar. Que é o objetivo, é a gente valorizar o que nos chega, porque é uma grande oportunidade, que é o que você acabou de falar aí para nós, né? E eu tenho assim, uma experiência pessoal de uma dificuldade que eu passei na vida, que mesmo sendo espírita, com o conhecimento que a gente tem, a gente meio que perde o chão. E aí depois de alguns dias, né, sofrendo com aquilo, eu falei assim, Deus, se o Senhor estiver do meu lado, eu dou conta, sozinho eu não consigo. E a partir daí tudo foi apaziguando, tudo foi amainando, tudo foi ficando mais leve, mais tranquilo. Então, é essa consciência mesmo que a gente tem que ter, de não procurar a porta larga e querer ficar livre daquilo, mas se eu tenho que enfrentar, se eu tenho que passar, se eu sou espírita, se eu sei da lei de causa e efeito, se eu sei que eu estou colhendo hoje que eu plantei lá atrás, eu tenho que ter essa resignação, essa resiliência, essa paciência, essa coragem mesmo de suportar. Porque a gente não veio no mundo para viver os prazeres do mundo. Nós viemos no mundo para evoluir e somos distraídos pelos prazeres do mundo. E aí, quando eu escolhi o tema valorização da vida, eu quis fazer essa introdução falando das nossas dores, das nossas dificuldades, para chegar num ponto que é muito importante, que vem mais no final do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e quando Kardec trata aí dos bem-aventurados os aflitos, mais no finalzinho ele vem falar do suicídio. Do suicídio. Que é a porta larga que muitas vezes nós procuramos para ficar livre do problema. Quando a gente se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente acha que não merece, quando a gente acha que é uma injustiça. Por que nós começamos falando da justiça divina? Falamos da justiça divina, como que ela atua, da lei de causa e efeito, da razão das dores e sofrimentos para chegar onde? Na valorização da vida. Então, muitas pessoas escolhem o suicídio porque não dão conta de viver com as provas que muitas vezes elas escolheram no plano espiritual. Lembrando, toda dificuldade, toda dor, por pior que seja, nós temos sempre o amparo da espiritualidade. Aquela dor mais difícil, aquele momento que a gente acha que ele nunca vai terminar, ele vai ter fim. Aí a gente lembra da mensagem de Maria de Nazaré para o Chico, né? Que ele queria muito receber uma mensagem de Maria de Nazaré. E aí um dia Emmanuel falou com ele, se prepara que hoje você vai receber uma mensagem de Maria de Nazaré. E aí a mensagem que veio assim, Chico, tudo passa. Ponto. Acabou. Tudo passa. Né? Se a gente está vivendo num momento de muita tranquilidade, muita leveza, espera. Pode esperar que a dificuldade vem. Então, assim, são os altos e baixos da vida. Né? Às vezes a gente está tudo bem, acontece um problema com um parente dentro da nossa casa, com uma pessoa muito próxima, no trabalho. Sempre assim, está tudo muito bem, de repente, vem ali a prova. E a gente tem que se preparar para isso o tempo inteiro. Como é que a gente se prepara para isso? Né? Através da oração. Por que é tão importante essa questão da gente tratar da espiritualidade quanto mais cedo possível, né? Da gente inserir nos nossos filhos, desde o ventre, desde o berço, o quanto antes quais são os verdadeiros valores da vida? Quais são os verdadeiros valores? Porque se a gente fizer esse trabalho, a gente não vai se perder. Eles não vão se perder, nem nós e nem eles. Ontem eu assisti o filme Nosso Lar, claro que eu não vou contar para vocês, mas uma frase maravilhosa do Aniceto que eu não posso deixar de falar. Essa frase é tudo. Todo o bem que nós fazemos advoga em nosso favor em qualquer circunstância da vida. Qualquer circunstância. Todo bem, por menor que seja. Né? E por que isso? No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz vai trazer um relato muito interessante do desencarne de 5 espíritos. De 5 pessoas encarnadas que eram trabalhadores do bem. E ele vem contar para a gente como que a espiritualidade teve que se movimentar para auxiliar esses companheiros na hora do desencarne. Por causa da doença, da velhice, etc., chegou a hora de voltar para o plano espiritual. E eles eram trabalhadores do bem. Mas se não tivesse essa atuação do plano espiritual, eles ficariam à mercê da própria sorte quando desencarnassem. Né? À mercê dos espíritos vampirizadores. Que é uma questão muito técnica que a gente não vai aprofundar aqui, mas só para chamar um pouco a atenção, tanto que a gente precisa cuidar muito mesmo da nossa espiritualidade enquanto a gente tiver tempo,
para a gente chegar lá numa condição muito boa, né? Porque tem esses espíritos vampirizadores que não são espíritos obsessores nossos, mas que ficam ali aguardando os invigilantes que chegam no plano espiritual, né? Então, essa equipe espiritual queria proteger esses trabalhadores do bem pelo bem que eles fizeram aqui na Terra. Queriam ampará-los. Desses 5, só uma mulher, que ela tinha uma instituição de caridade, que ela cuidava de muitas crianças, e é muito interessante que quando ela estava assim, quase na hora de desencarnar, uma das crianças que ela cuidava intercedeu por ela, fez uma oração pedindo para ela ficar mais um tempo. E o plano espiritual ouviu essa prece dessa criança e achou por bem atender e deixar a companheira mais alguns meses na Terra, porque se não fosse por ele, ela já tinha ido naquele momento. E aí ela ganhou essa moratória e no dia do desencarne dela, ela conseguiu fazer o próprio desligamento do corpo físico. Ela conseguiu se desligar sozinha do corpo e ir para o plano espiritual. Os amigos espirituais estavam ali perto dela e falaram assim, não, mas pode deixar que eu vou. Não foi soberba, não foi prepotência, não. Porque ela tinha uma conquista moral para isso, ela tinha uma autoridade moral para ela mesma fazer aquele desligamento, sem que os companheiros despendessem, gastassem a energia deles para auxiliá-la. Eles auxiliaram os outros, eles fizeram essa proteção, esse desligamento, e por mais que tenham trabalhado no bem, por mais que tenham tido conhecimento da eternidade da vida, ainda assim chegaram do outro lado um pouco perturbados, tiveram que dormir durante um período, porque para se adaptar a essa nova realidade, né? Ela não, ela conseguiu se desligar, conseguiu chegar lá e já começar a trabalhar. Raros são os casos que acontecem assim. Então, quando a gente cuida muito disso, desse lado nosso, o bem que nós fazemos, ele nos ampara do lado de lá. Mas se estamos tão afastados do bem, tão afastados da questão espiritual, a primeira dificuldade que vier vai ser a nossa opção, o suicídio. Quem aqui já ouviu a frase assim, para o mundo que eu quero descer? Né? Porque na hora que a dificuldade vem, é o que a gente quer fazer. A gente quer fugir, a gente quer correr, a gente quer o milagre, a gente quer a cura da doença, a gente quer que seja resolvido assim da noite para o dia, aquilo que a gente vem plantando há várias reencarnações. Quantas oportunidades nós tivemos e nós jogamos fora? Quantas oportunidades nós desprezamos? Quantas vezes a gente deixa a questão espiritual para outro dia? Para depois, para o final da vida. Nunca é tarde, né? Os espíritos falam que o arrependimento, mesmo que seja ali no último suspiro, ele é válido. Mas se a gente despertar para isso antes, se a gente ensinar para os nossos filhos, né, que nós vamos passar por dificuldades, por provas, por expiações, que a vida não é só alegria, só shopping, só brinquedos, só risos, que a vida tem os seus contratempos, as suas dificuldades, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, às vezes a gente chora, a gente precisa chorar, a gente precisa colocar para fora aquilo que... O nosso cansaço mesmo, às vezes é um cansaço espiritual, é um cansaço mental, e quando a gente chora, a gente lava a alma, é um desabafo conosco mesmos, né? Então a gente precisa achar esses mecanismos. Quando eu estiver nessa dificuldade, eu vou fazer uma prece, o que mais que eu posso fazer além disso para sair dessa situação, para não entrar em depressão? Porque o suicídio, ele começa sempre com um processo depressivo. A pessoa tem uma frustração, muitas vezes é algo tão pequeno, é algo tão insignificante para a gente, mas a falta de base espiritual para aquela pessoa faz ela pensar que o problema dela é gigante. Dá uma proporção para o problema muito maior do que ele realmente tem. E ela quer resolver aquilo assim de uma hora para outra. Vou tirar a minha vida e vou resolver o problema. Aí, a gente tem esse livro aqui, que é assim, é uma bíblia, uma enciclopédia, um manual, o que vocês quiserem chamar, um livro de cabeceira, que se chama Memória de um Suicídio. Tá? Quando eu comecei a ler esse livro, no início, uns 3 anos que eu estava estudando doutrina espírita, eu não dei conta de ler o primeiro capítulo. Foi assustador. Tem que preparar. Tem que preparar o espírito. Preparar para ver se... Sim, e eu já tenho quase 14 anos que eu estudo doutrina espírita, e 2 anos atrás eu consegui ler o livro todo, e a gente está estudando ele lá no Mensageiros, nas nossas reuniões de sábado, onde a gente faz também esse trabalho de socorro aos espíritos suicidas e etc. Então, esse livro ele traz o relato também de, salvo engano, 5 companheiros que desencarnaram pelo suicídio e vem contar para a gente a experiência deles, depois que eles já estavam, já tinham se reabilitado no plano espiritual. Eles foram recolhidos pelos Caravaneiros de Maria. Tem uma colônia espiritual que se chama Colônia Maria de Nazaré, onde tem um hospital espiritual, e os Caravaneiros de Maria atuam nessa área de recolhimento aos espíritos suicidas,
mais uma vez lembrando Jesus, né? Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Ainda que a gente cometa esse ato aí de atrocidade, o amparo espiritual estaria à nossa disposição o tempo inteiro. E aí eles vêm narrar para a gente como que foi a experiência deles. O que aconteceu quando eles despertaram do lado de lá, onde que eles estavam, qual que foi a condição que eles se encontravam, quanto tempo eles ficaram naquela condição, como que aconteceu o socorro deles, para onde eles foram levados. Eles começam a descrever como que é a instituição onde eles foram recebidos, tem a torre de controle, a torre de segurança, os muros de segurança para um ambiente espiritual não ser invadido. É muito bacana. E tudo o que aconteceu depois que eles chegaram lá, eles tomam passes e eles vão se melhorando. E aí eles começam a voltar aqui na Terra, nos lugares onde eles viveram a última encarnação. Um deles, o primeiro, que na verdade ele insistiu muito para voltar, os amigos espirituais não queriam, falaram com ele que ele não estava preparado, mas como ele tem o livre-arbítrio e aquela experiência serviria também de ensinamento para os outros e até para a gente, eles permitiram que ele viesse. Veio uma equipe do plano espiritual amparando, porque eles já previam que ia acontecer. E quando ele percebe o que aconteceu com a família dele, com o ato tão egoísta do suicídio, por uma questão financeira, aí ele se desespera do lado de lá de novo, né? Ele tem que ser levado para um outro pavilhão, ele vai receber um tratamento mais especializado. Então, se a gente soubesse o que acontece do lado de lá, ninguém cogitaria essa porta larga que a gente enxerga à nossa frente no momento de dificuldade. Ninguém pensaria nisso, porque a dor e o sofrimento do lado de lá é muito maior. Porque, como disse Maria, aquilo que a gente está passando aqui vai passar. Vai passar. Momentos bons virão, momentos ruins virão e tudo passa. E a gente vai se fortalecendo, passando pela prova, se fortalecendo, passando pela prova. Mas quando a gente chega do lado de lá nessa situação, a gente não pode fazer quase nada por nós mesmos. Elaine, tem estudos que já disseram que pelo menos 14 pessoas ficam impactadas, é uma média. Pelo menos 14 pessoas ficam atingidas por conta de uma pessoa que comete esse ato extremo. Elas são impactadas de alguma forma. Então é como se caísse uma bomba. Sim. Aquilo reverbera de várias maneiras para um mínimo de 14 pessoas que recebem esses estilhaços, né? Morais, emocionais, mentais. Os parentes, né? Começando pelos parentes, vizinhos, amigos e colegas de trabalho, se já é adulto, né? Porque aumentou muito a questão do suicídio entre jovens e adolescentes. Sim. Tá assustador. Porque todo suicida ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem um amor, uma esposa, muitas vezes ele tem família. Então o que vai acontecer com essas pessoas, né, depois que ele comete esse ato? Vai desestruturar tudo. Já não tinha uma base sólida, então vai desestruturar ainda mais, todo mundo se perde, né? E quando você fala, Sandra, dessa questão do aumento do suicídio, em 1962 foi criado em São Paulo o Centro de Valorização da Vida. Existe uma lei federal de prevenção ao suicídio. Existe uma movimentação do governo brasileiro de prevenção. Existe o Disque Suicídio, salvo engano é 188 o número, que a pessoa que está passando por esse processo de dificuldade, pensando, porque o suicídio, ele não acontece de uma hora para outra, a pessoa fala assim, eu vou lhe suicidar e pronto. Acontece uma frustração, como a gente estava abordando aqui, às vezes é uma coisa tão insignificante, mas a pessoa não tem essa base espiritual, essa visão de eternidade da vida, então aquilo toma uma proporção tão grande, ela entra num processo de frustração, de tristeza, de melancolia, de depressão, e aquilo vai só crescendo, 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 e quem está à volta muitas vezes não percebe, ou não dá tanta importância à depressão, porque a depressão até um tempo atrás era frescura, né, gente? Ninguém encarava a depressão como um processo de doença. Ninguém. Tá passando por um momento ruim, terminou um namoro, perdeu o emprego, daqui a pouco isso passa. Cada um lida com essa situação de uma forma diferente. Então, se a gente tem essa facilidade de lidar com essas situações porque a gente tem um conhecimento espiritual, o outro que ainda não tem, não vai lidar da mesma forma. Aí a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, perceber o outro e pensar. O que eu posso fazer para ajudar? Tirar a pessoa daquela situação antes que seja tarde demais. É muito difícil, né? A gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso, a gente imaginar como que as pessoas podem pensar que essa é a melhor solução. E quando a pessoa, ela tenta o suicídio, mas ela não desencarna, né?
Qual a proteção em relação a isso? Por exemplo, assim, ela fez de tudo, mas ela não foi. São vários aspectos, né? Às vezes a pessoa tem um compromisso aqui na Terra, ela tem uma missão, alguma coisa grandiosa para ela fazer, e ela tem um amparo espiritual muito grande, ela tem algum merecimento, ela tem a intercessão de pessoas que têm esse merecimento, ou encarnadas ou desencarnadas, né? Nós fazemos muitos amigos do lado de lá, e essa intercessão, ela vai, esse, né, pequeno merecimento que a pessoa tem, como a gente falou aqui, todo bem que a gente faz, em qualquer circunstância ele advoga ao nosso favor. Então ela vai ter esse amparo, não era o momento, não era para ela ir mesmo, ou... Assim, é complicado porque são casos muito específicos, né? Cada espírito traz o seu histórico, traz a sua carga, então é muito difícil. Eu acho que quando a pessoa ela tenta e não consegue é porque ainda existe uma vontade nela de viver, sabe? Ela não é uma pessoa tão revoltada, ela não quer tanto assim o suicídio. Porque tem pessoa que ela está tão determinada a suicidar que ela quer atingir o outro. Então ela está determinada, ela quer aquilo, ela não quer viver porque ela quer que o outro se sinta culpado. E aí ela vai cometer aquele ato de uma forma irreversível. Agora, a grande maioria dos suicidas que a gente atende, muitas vezes, eles se arrependem no ato do suicídio. Eles têm esse despertar do lado de lá. Mas é como eu te falei, cada caso é um caso, então não dá pra gente generalizar, é por isso, por esse motivo, por outro. Mas a gente tem sempre os amigos espirituais advogando a nosso favor. O bem que a gente faz. Dudu brinca sempre que quem tem amigos não fica no umbral. E quando a gente está atuando no bem, por exemplo, na véspera do Dia das Mães, a gente sempre tem uma reunião que é muito especial, uma reunião mediúnica. E no final da reunião, essas mães vêm ao nosso encontro para agradecer pelos filhos que foram amparados naquela noite. E elas sempre falam, vocês ganharam uma mãe do lado de cá. Vocês ganharam amigos do lado de cá. Nós estaremos sempre com vocês. Até repito, porque assim, é muito emocionante, porque a gente não tem dimensão, sabe? É um ato tão pequeno, essa reunião mediúnica que a gente participa, acontece todo sábado à noite. É um dia que a gente quer ir para festa, ir para balada, cinema, shopping, etc. E a gente abre mão disso porque a gente já entende a grandiosidade do trabalho que acontece ali, né? O trabalho que a gente faz aqui no domingo de manhã, na sexta-feira à noite, né? Tantas casas espíritas que a gente tem, tantos irmãos aí de outras religiões que estão aí perseverando. Então, tudo isso que a gente faz, independente da conduta do pastor, do padre, do orador espírita, que vale esse todo, é o conjunto, é o trabalho que é feito, a intenção que está aqui de ajudar, de auxiliar, de amparar, de fazer algo em favor do outro. É porque me veio aqui a lembrança de 2 casos que a gente acompanhou de suicidas que reencarnaram. Um deles a gente tinha muita proximidade, a nossa família, e foi dito na reunião espírita que esse menino jovem deu um tumor no cérebro e teve que fazer uma cirurgia, mas ele não resistiu. E ele era um menino lindo e que amava muito a vida. Só que ele deu esse problema no cérebro, todo mundo ficou muito chocado, eu mesma, assim, até tinha uma certa admiração por ele na época. E depois disseram que tratava-se de um ex-suicida que estava com esse problema para ser resolvido. Que aí sim, ele estaria livre para poder recomeçar a trajetória dele sem pesos maiores. Então é para a gente entender como que esse gesto extremo, ele impacta no futuro nosso, nas nossas próximas reencarnações. Sim. Esse caso a gente acompanhou, e um outro caso também que foi próximo da gente, na família, uma criança, achando que era açúcar, achou o potinho e era um ácido, e jogou na boca e comeu a boca dele toda. Então colou a boca. Teve que ser socorrido, fez uma cirurgia para descolar, lavar, enfim. Então ele perdeu dentes e perdeu essa parte da boca, ficou muito esquisita pro resto da vida. Mas foi dito também, tratava-se de um suicida que havia comido esse ácido para desencarnar em vida, mas que ficou esse resquício para ser limpo do histórico dele para ele recomeçar novamente. Então, assim, isso impacta também
no futuro reencarnatório dessas pessoas. Ótima essa colocação sua, Sandra, porque quando a gente fala do suicídio, que é algo tão triste, a gente fala também da misericórdia divina que alcança, né? Da oportunidade que esses irmãos terão de reencarnar, é o que justifica também o desencarne das crianças, muitas pessoas falam, né? Em algumas religiões. Era um anjo, não teve nem tempo de pecar e teve uma doença tão grave, desencarnou assim, por afogamento, etc, etc. Tudo isso é a lei de causa e efeito atuando, né, através das escolhas que nós fazemos. Então, por que eles têm que passar por esse processo tão dificultoso? Para dar valor à vida. Porque quando você tinha, você tirou. Agora você vai perder para você entender a importância que tem. Né? Então, é a lei divina atuando sobre nós. Quem aqui é pai e mãe sabe a dificuldade que é educar um filho. Quantas vezes o nosso coração dói de ter que ser mais duro, de ter que ser mais firme, de ter que dar um castigo. Né? Para Deus, eu acho que Deus não vai sentir isso que a gente sente, porque Ele tem plena consciência do que Ele está fazendo e sabe que é para o nosso bem. Tudo que Ele faz, toda essa corrigenda, é para o nosso bem. Pode falar, Sérgio. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, no início da palestra você falou das leis dos homens, né? Uhum. E a lei divina. Hoje, alguns países fazem leis permitindo a eutanásia. Que não deixa de ser, no meu modo de entender, um suicídio assistido. Sim. E legalizado. Né? Mas, como você disse, isso é uma questão de lei permitido pelas leis dos homens. Né? Exatamente. Perante a lei divina, mesmo com esse processo legalizado, levando em consideração o livre-arbítrio de uma pessoa, como é que a gente interpreta um gesto desse nesses locais permitidos? É uma questão assim complexa, né? Se a gente buscar aí no Evangelho, na nossa doutrina espírita, a gente não vai encontrar nada dizendo assim, ó, nessa hipótese podemos tirar a vida do outro. A gente não vê nada. A lei, ela é criada de acordo com os usos e costumes daquele local, né? Aqueles habitantes daquele país têm essa consciência de que podem ir para eles não estão fazendo nada de errado. Os espíritos falam que todos os nossos atos, o que vai valorar se ele é bom ou ele é ruim é a nossa intenção. Qual que é a intenção? Por mais que a intenção seja diminuir a dor daquela pessoa que está em sofrimento, será que nós não estaríamos ali interrompendo o processo expiatório dela? E por causa disso ela vai ter que recomeçar esse processo numa outra vida? Será que não seria melhor deixar ela expurgar ali o tempo que for necessário? Porque eu vou desligar o aparelho, mas ela ainda tem energia vital. O corpo dela, eu não queria entrar na questão dos vampirizadores, que é uma questão muito técnica e tem que ter uma abordagem maior, mas eles buscam essa energia vital que fica no corpo depois que a gente desencarna. Então, o que será que acontece? Será que esse companheiro vai ter essa proteção? E aí, como eu disse, cada um traz o seu histórico e o seu mérito, não dá para a gente generalizar. Mas a gente pensa em todos esses aspectos. Eu vejo como uma forma de interromper o processo de prova e expiação, e dessa forma ele vai ter que recomeçar lá na frente. Né? Ainda que tenha o livre-arbítrio, ainda que a pessoa tenha condição de manifestar assim, eu quero que desligue o aparelho. Né? Ela vai recomeçar esse processo. Se ela não tem condição de se manifestar, um parente vai autorizar, não pode desligar. Ele é corresponsável por isso. Ele estará com ela em outra oportunidade para cumprir o que tiver que ser cumprido. Né? A gente defende muito a questão da vida. A gente estuda, a gente vê o porquê do aborto espontâneo, que é necessário também no caso do suicídio. A gente vê todos os processos que o espírito precisa passar. Agora, na minha concepção, se Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Né? A gente não pode antecipar esse processo de nenhuma forma, é opinião pessoal minha, pelo conhecimento que eu tenho, né? Pelo pouco conhecimento que eu tenho, pelo estudo que a gente faz. Eu não vejo assim nenhuma brecha no Evangelho para falar assim, não, nesse caso aqui pode. Nós temos na nossa lei também, nesse caso aqui, a mulher pode abortar. Violência sexual, estupro, pode abortar. É lei humana. Onde que está isso na lei divina? Eu nunca vi. Né? E vamos sempre responder pelos nossos atos. Se estão certos ou errados, é a nossa consciência que vai julgar, é o nosso juiz. Quando a gente chegar do lado de lá, o nosso juiz é a nossa consciência. Aquilo que a gente sabe que está fazendo de errado, a autoculpa vai nos pegar. Ficaremos no umbral. E eu acho que tem nesses casos, tanto de aborto, seja qual for o motivo de eutanásia,
quem está coparticipando desse ato também tem as consequências. Tem. Né? Não é só a pessoa que passou. Tem a sua parcela, né, Cris? Pode até ser menor, mas vai ter, né? Exatamente. Então é isso, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acabou? Tranquilo? Acabou o tempo? Então, quero falar. Pode falar. Eu guardei algumas coisas aqui. Primeiro, tem um outro livro que talvez seja menos pesado que esse, que chama Preciso de Ajuda. É muito bonito. Também são relatos da equipe que resgata os suicídios. Chama Preciso de Ajuda. É muito, muito bom. O ser humano melhora assim e vai fazendo coisas, tanto que ali no viaduto da Mutuca, não sei se vocês já repararam, que ele foi todo cercado, né? Tem cercas nas laterais e tem cerca no vão entre as duas vias, porque ali ocorreu muitos suicídios. Às vezes encontravam um carro parado ali por perto, quando iam olhar, já estava lá embaixo. Então foi colocado cerca ali, tudo, porque foi uma forma de conter, pelo menos naquele local. Né? Sim. Eu tenho um relato também de pessoa muito próxima que tentou o suicídio com 3 filhos pequenos, deu um tiro no coração, não morreu, viveu, ficou anos e anos, depois teve câncer de mama, durou mais 11 anos e aí desencarnou com esse câncer já bem espalhado pelo corpo, tá? E assim, foi um desencarne até tranquilo pela gravidade da situação, né? E você falou de tumor no cérebro, engraçado que acho que eu já até falei isso aqui alguma vez. O Mauro, meu marido, ele fez 8 cirurgias na cabeça, né, para poder tratar o tumor, e ele está super bem, tudo, e um dia ele falou comigo, nossa, o que será que eu fiz na outra encarnação? E eu falei para ele, você não, nós, né? Porque eu tô junto, não é não, mas não vamos querer saber, porque deve ter sido uma casa nossa, e nós ainda vamos ter que carregar vergonha. Então, tá bom desse jeito, deixa assim. É verdade. Mas assim, o bem que a gente faz vai advogar em nosso favor em qualquer circunstância, né? Então a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu, a gente sabe que não foi bom, por isso que a gente tem misericórdia do esquecimento, e mais ainda a misericórdia, o alento de saber que a misericórdia sempre nos alcança em qualquer circunstância, né? A gente não sabe se nós já cometemos o suicídio em outras vidas, e estamos todos aqui hoje, com novas oportunidades, com nova chance, né? Com mais uma dádiva divina aí da vida para a gente aproveitar a oportunidade o máximo que puder. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aqueles que estão ao nosso lado, porque a gente não quer que isso aconteça de forma nenhuma, né? Vou agradecer a atenção de todos, agradecer o amparo da espiritualidade, porque é muito difícil vir aqui na frente falar de dificuldades que a gente ainda traz, né? De tentar expor assim, da forma mais clara possível, abraçando a cada um aqui, que cada um se sinta acalentado, tocado, e que os amigos espirituais nos amparem aí nos nossos dias de luta e de felicidade também, né? Obrigada, gente.